Senhor Jesus, amém. Senhor, somos gratos a Ti essa noite, obrigado por essa reunião, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue na cruz, obrigado pela Tua obra, porque o Senhor nos alcançou. Ó Senhor Jesus, nosso coração ele se alegra, porque nós fomos alcançados por Ti, Senhor, e podemos estar aqui essa noite para testificar que fazemos parte da Tua criação. Ó Senhor, nos alcance todos os dias, queremos trazer a Tua expressão a essa terra. Ó Senhor Jesus, sermos a Tua criação que Te expressa, que leva a Tua obra adiante, que traz a Tua vontade a essa terra. Ó Senhor Jesus, faça a nossa vida ter sentido, Senhor. Sentido de Tu mesmo em nós. Que o Senhor possa nos conduzir mais uma vez essa noite. Ouvir a Tua palavra. Levarmos a ser os praticantes, do que nós temos visto e ouvido. Fala conosco essa noite. Queremos Te ouvir mais uma vez. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Aleluia. Chegamos à mensagem 6, né? Ainda nessa série Base da Fé Cristã. E o tema que nós vamos abordar essa noite é o que é a criação. Adianto para os irmãos que o nosso intuito aqui essa noite não é fazer um estudo de teologia, mas o Senhor tem nos encorajado muito de uns dias para cá a nós sermos praticantes da Sua palavra, amém? E nós temos que saber qual é o nosso sentido, né, o sentido do homem, para que o Senhor criou todas as coisas, né? Esse universo ele foi criado com um propósito, e eu e você, irmãos, nós estamos inclusos no propósito de Deus, amém? Então uma coisa tem que ficar claro para nós somos joia rara para o Senhor, amém? O Senhor não criou esse universo apenas por criar, porque achou, porque queria ter animais aqui, ter o sol, ter a lua, mas o propósito de Deus ao criar, irmãos, essa terra, foi para que nessa terra houvesse uma expressão, e nós vemos isso claro, né, em toda a Bíblia, que Deus ele quer ser expresso na terra, amém? E para que Deus ele seja expresso, irmãos, ele precisa contar com cada um de nós. E nós precisamos ver qual é o nosso papel diante da criação de Deus, amém? Então que o Senhor consiga falarmos essa noite qual é o nosso papel nessa criação de Deus, amém? Então que o Senhor ele possa nos abençoar com a Sua palavra essa noite, amém? Gênesis, versículo que está aí, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler na NAA, amém, irmãos? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia, amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, irmãos, ele é muito claro para nós, que houve um princípio e teve um início, amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, para nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, esse versículo já basta para nós, para explicar a origem do universo. A origem do universo, irmãos, é o próprio Deus, amém? Mas a ciência, ela procura os homens que não têm fé, que não têm a total realidade do que Deus é e do que Deus pode fazer. Eles procuram de muitas formas, ideias, para tentar explicar a existência desse universo. Mas, irmãos, eu e você, nós precisamos estar claro, amém? Esse versículo, ele tem que soar de uma maneira clara para nós. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós não somos como esses que andam procurando ideias, né? A terra, muitos pensam que a terra surgiu de uma maneira espontânea, né? E surgiu ali, muitos não quero entrar, irmãos, nessa teologia aí, muitas coisas aí que as pessoas pensam, né?
Muitos acham, que tem a ideologia que o mundo ele surgiu espontaneamente, né, como se o mundo tivesse dado a luz a ele próprio. E muitos vivem aí procurando na ciência explicar a existência desse universo. E procuram de muitas formas mostrar como esse universo veio a existir. Porque não tem a total realidade do que é fé. Mas, irmãos, nós temos essa realidade, amém? Nós cremos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Muitos acham que o mundo foi criado por meio de uma explosão, né? É o Big Bang, né? Então houve ali aquela explosão e os cientistas, a ciência, eles vêm explicando e tal. Traz tantas coisas, irmãos, para tentar explicar a origem desse universo. Mas, irmãos, vocês acham que uma explosão é capaz de criar um mundo tão grande como esse que nós vivemos? Irmãos, nós cremos que esse universo foi criado pela palavra de Deus. Uma vez ouvindo um servo de Deus pregando sobre essa palavra, ele disse que era preciso ter tamanha fé para crer em tudo isso que a ciência diz, maior do que a fé de ser um cristão. Porque quando nós lemos um versículo de Gênesis capítulo 1 que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, irmãos, isso já nos basta, porque nós temos fé. Mas para você crer que esse mundo, ele foi criado de uma explosão, que o homem ele veio do macaco, foi se evoluindo ali aos poucos até chegar ao que nós somos hoje, irmãos, é preciso ter muita fé para crer nessas coisas aí fora, sabe? A fé que nós temos, irmãos, ela é uma fé simples. É porque nós cremos na palavra de Deus, amém? Se nós ficarmos olhando para essas coisas, a ciência ela é tão obscura, né? E os homens até hoje eles buscam de um lado, buscam do outro. Não, foi isso, o homem surgiu do macaco, ele foi evoluindo e tal. E isso é ensinado nas escolas, né? E tanta coisa, irmãos, tanta coisas. Por quê? Porque falta a realidade do que é o universo. Os homens, eles ficam procurando a existência de tudo aquilo que somente existiu por meio da palavra de Deus. Deus, ele não precisou usar nenhuma matéria-prima para criar esse universo. Mas Deus apenas começou a criar por meio da sua palavra, amém? Quando Deus começou a falar, as coisas começaram a acontecer, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso, irmão? Eu acho que cada um de nós que estamos reunidos aqui, nós temos que ter essa realidade, tá, irmãos? Uma coisa tem que ficar claro, nós que reunimos aqui, nesse local de reunião, damos testemunho da igreja aqui em Quixadá, nós cremos que o universo ele foi criado por meio da palavra de Deus. Amém? Nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos que o autor desse universo foi Deus. Deus executou esse plano. Deus hoje, até hoje, ele está nesse processo de consumação desse universo. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para trazer a existência de Deus nessa terra. Não apenas a existência, mostrar que Deus existe, não, mas para sermos a sua expressão nessa terra. Então, Deus ele criou e formou todas as coisas para que ele pudesse ter a sua expressão. Então, nós não podemos apenas acreditar que o que a ciência tenta explicar, irmãos. E se nós entrarmos até na ciência, o que a ciência ela nos permite compreender, se você olha para esse prédio aqui essa noite, que nós estamos reunidos aqui, por trás desse prédio teve uma arquitetura. Um arquiteto planejou isso aqui, irmão. Foi chegado materiais aqui, né? Eu me lembro quando foi construído aqui, eu era muito um jovenzinho ainda de 11, acho 12 anos. Mas isso aqui foi construído tijolo por tijolo. Isso aqui não veio à existência do nada, irmãos. Mas foi levantado por meio de uma arquitetura. Um arquiteto planejou. E todo prédio, toda casa que você olhar por trás, tem alguém que planejou aquela obra. Quando você entra numa loja para comprar um carro ou uma moto, alguma coisa, quando você olha para aquele veículo, você vê que por trás daquilo ali teve um engenheiro que planejou aquilo ali. Para aquele carro ele fosse desenvolvido. Se você entrar numa loja para comprar uma roupa,
por trás dessa roupa que nós estamos vestindo, irmãos, teve algum costureiro que fabricou ela, que labutou, que deu pontos, que pregou cada botão desse. Teve um planejamento para que essa roupa ela pudesse existir. E o mundo, irmãos, ele é assim, as coisas, para se existir, elas precisam de algo. E é por isso que o homem ele fica procurando, ele não compreende. Porque Deus, irmãos, ele não é limitado na matéria-prima. Quando Deus cria as coisas, ele cria de algo que não existe. Ele não precisa de uma consistência, de uma madeira para criar uma mesa dessa, como nós precisamos. Mas para que Deus ele criasse esse mundo em 6 dias, ele precisou apenas da sua palavra. Irmãos, quando Deus fala as coisas, elas acontecem. Eu creio nisso, irmãos. Amém? Eu creio nisso, que quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Ó Senhor Jesus. E essa terra é muito maravilhosa, né, irmãos? Tudo é sustentado pela mão de Deus. Não tem como você crer que isso foi criado de uma maneira, sei lá, que nem a ciência quer explicar de todas as formas. O sol está lá no seu devido lugar, não é? Se a terra estivesse mais próxima do sol, nós morreríamos queimados, irmãos. Ou se o sol estivesse mais longe da terra, nós morreríamos congelados. Você consegue acreditar que uma obra tão maravilhosa como essa nasceu apenas de uma explosão? Irmãos, eu não consigo imaginar isso. Mas eu creio que isso foi criado pela mão de Deus. Amém. Pela boca de Deus, amém? Ó Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, Ele cria todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então esse universo nós cremos que foi criado pela palavra de Deus. E nós não precisamos aqui essa noite abrir a Bíblia para mostrar a origem e a ciência na Bíblia você não vai encontrar. A ciência ela procura explicar a origem do universo. E eu não preciso abrir a Bíblia essa noite para mostrar para os irmãos, tentar procurar um ponto na Bíblia que se encaixe com a ciência para explicar a origem desse universo. Mas o que nós precisamos, irmãos, é abrir a Bíblia e crer no que a palavra de Deus nos diz, amém? Você crê no que a palavra de Deus tem para te falar? Isso é fé, irmãos. Não abra a sua Bíblia para buscar nela ciência, para buscar conhecimento. O Júnior desfrutou aqui conosco, né? Aqui na mesa. Irmãos, o que importa para nós hoje é o que Deus tem a nos falar. Eu não preciso buscar a palavra de uma maneira complicada. Tem coisas que Deus revela ao homem e tem coisas que Deus não revela. Mas por Deus não revelar, você não precisa se preocupar. Eu tenho que entender o que isso aqui está querendo dizer. Irmãos, que nós sejamos simples, amém? Nós temos que ser simples e ter um viver de fé. Ter um viver de fé para crer em tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você crê, irmão, nesse versículo? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Olha só, irmãos. Nele tudo subsiste. Vamos ler esse versículo mais uma vez? Ele... Senhor Jesus. Nele tudo subsiste. Nele, irmãos. Aleluia. Nós temos um Criador. E tudo subsiste para Deus. Essa criação que foi criada, esse universo não foi criado apenas por um acaso, mas ele foi criado com um propósito de haver aqui nessa terra, quando um grupo de pessoas, um grupo de homens,
e mulheres que expressam a Deus. Irmãos, esse versículo diz que nele tudo subsiste. Ó Senhor Jesus. E nós, irmãos, nós temos esse DNA do próprio Deus em nós. Porque lá em Adão, quando Deus criou o homem, ou lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, Deus já colocou nele o sopro da vida, amém? Então esse sopro, ele vem até cada um de nós. E hoje, irmãos, nós podemos ter parte na edificação de Deus nessa terra, na expressão de Deus aqui. Ó Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 12, diz: a terra produziu ervas, reivas e ervas que deram semente segundo a sua espécie, e árvores que deram frutos, cuja sua semente estava nele, conforme a sua espécie. Cada ser no mundo animal, irmãos, ou vegetal, ele tem a sua espécie, né? Então não tem como nós crer, eu ainda queria entrar um pouquinho aqui nesse versículo, não tem como nós crer que as coisas elas existem por um acaso, ou seja, não tem como eu plantar um pé de milho e colher feijão, não é verdade? Não tem como você gerar um pássaro usando como uma matriz uma cachorra, não tem, irmãos. Um pássaro é gerado por meio de um pássaro, amém? Quando você planta feijão, você colhe feijão. Quando você planta milho, você colhe milho. Então, irmãos, esse DNA de Deus já foi soprado para cada um de nós. E hoje, nós somos a expressão de Deus nessa terra. E nós temos que expressar Cristo para as pessoas, amém? Ó Senhor Jesus. Amém? Vou ler mais uma vez, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o 2 agora. Os irmãos leem comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E a partir do versículo 3, eu não vou entrar nesse capítulo todo, irmãos, porque o meu intuito aqui essa noite é ainda entrar o nosso papel hoje nessa terra, diante dessa criação de Deus, amém? Então, no versículo 3, você vai vendo aqui que Deus começa a formar as coisas, né? Deus cria os animais, Deus faz separação, e Deus começa a levantar as coisas, surgir, criar as coisas por meio da sua palavra. E quando chega no versículo 26, é aqui onde eu queria entrar com os irmãos. Quando Deus ele cria o homem, amém? Para quando nós temos que ter uma clareza para que eu fui criado. Essa semana nós sabemos que Deus criou o homem para ser a sua expressão na terra. Nós conhecemos isso de muitos anos de vida da igreja, desde a salinha. Eu me recordo quando eu era adolescente, criança, que os irmãos falam conosco sobre a origem da criação. Deus começou a criar as coisas ali. Mas, irmãos, nós temos que saber hoje qual é o meu papel diante da criação de Deus. Deus não criou esse mundo apenas por criar, mas nós vimos no começo da mensagem que Deus criou esse mundo para que ele tivesse uma expressão. E a expressão de Deus, ela vem a essa terra por meio do homem, irmãos. Quando eu falo homem, é homem e mulher, amém? Então, a expressão de Deus, ela vem a essa terra por meio de cada um de nós. Então, para que Deus ele se expresse, ele precisa da nossa cooperação. E quando Deus criou o homem, no versículo 26 do capítulo 1, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parte B desse versículo diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Depois de Deus ter feito toda a sua criação, vegetal, animal, separação da terra, das águas de cima, das águas de baixo,
Então Deus ele cria o homem para sujeitar todas essas coisas. Versículo 27 diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando chega nessa parte da criação, na última criação de Deus, que foi o homem, Deus ele chega ao ponto mais elevado da sua criação, que é o homem, para que ele pudesse ter a sua expressão. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Então isso prova que nós temos o DNA do próprio Deus em nós. Amém, irmãos? Nós vimos, né, que todo ser é criado segundo a sua espécie. Irmãos, nós temos o DNA de Deus. Você crê nisso, irmão? Eu fui criado, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, irmãos, nós temos que expressar Deus aqui nessa terra. Nós sabemos de toda a história, né? Que o homem, ele caiu. Deus criou o homem para ter a vida eterna. Mas o homem, ele caiu. Não vou entrar em todos os versículos. Vou entrar apenas no versículo 3 do capítulo 3. Onde diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-a do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Serpente, né? Ela, muito sagaz, ela foi lá e seduziu a mulher, né? Colocando a dúvida no coração de Eva. Deus falou que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles iam morrer. Mas a serpente, ela foi lá e disse: é certo que não morrereis. Olha só, irmãos. Deus falou, irmãos. O Criador falou que o homem ele ia morrer. Mas aí o inimigo de Deus, ele vem em contrapartida e diz: é certo que você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia que você comer, você será como ele, conhecedor do bem e do mal. Então aquilo ali, ela abriu os olhos da mulher. A partir do momento que ela começou a conversar ali, a ter aquele diálogo com a serpente, e a mulher, ela comeu daquele fruto, e ela levou até o marido, e ambos comeram. E a consequência do homem e da mulher comer aquele fruto, eles perderam o acesso à árvore da vida, a árvore que Deus colocou no meio do jardim, para que eles pudessem comer, para ter a vida eterna. Então, a partir do momento que o DNA da serpente, ou seja, foi inseminado no homem, o homem ele perdeu o acesso à árvore da vida. E no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis: e expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem, ele foi expulso do jardim, ele não podia mais tocar na árvore da vida, que era o próprio Deus. Quando o homem ele comia daquele fruto, ele tinha vida. Mas a partir do momento que o homem ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado no homem. E o homem não podia mais ter aquele acesso à árvore da vida, porque havia uma barreira, irmãos, que impedia o homem de ter o acesso ao Pai. Nós sabemos que o Pai é santo, irmãos, e Deus ele não habita aonde há trevas, amém? Deus é luz, e não há nele treva alguma, né? Então, irmãos, essa barreira tirou o homem do acesso da árvore da vida, e o homem foi tirado ali do jardim, e foi colocado ali aqueles querubins para resguardar a árvore da vida. Mas graças a Deus, irmãos, que a história do homem não parou aí, amém? No Velho Testamento nós vimos muitas quedas. O homem foi para o Egito, não tenho tempo de entrar em tudo aquilo ali. O homem foi aprisionado e Deus ele levantou Moisés para libertar o povo, né, sair para celebrar uma festa ao Senhor. Nós podemos ver em toda a história do Antigo Testamento que a vontade de Deus sempre foi ter comunhão com o homem. Foi tirar o homem da esfera da terra terrenal, para quê? Para ter uma comunhão íntima com o Senhor, para ter uma comunhão íntima com Deus. E esse sempre foi o desejo de Deus.
Deus tirou o homem ali do Egito e levou para conduzir até a terra de Canaã, para que eles pudessem ali celebrar uma festa ao Senhor. E nós agradecemos ao Senhor, irmãos, porque de lá para cá, até aqui onde nós estamos, o desejo do coração de Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, irmãos. Deus, ele continua querendo resgatar o homem para ter nessa terra uma expressão. Então, o que é a criação de Deus? É a sua expressão nessa terra, irmãos. Deus, ele quer ter essa expressão. E agora, esse homem, que nem nós falamos, tendo sido caído, tendo sido interrompido, a árvore da vida, ficou difícil, né, de um homem poder contatar Deus, porque no homem há o pecado. Mas graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Deus, ele enviou o seu Filho para cada um de nós, amém? Em João 3, versículo 14, diz o seguinte: e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você creu no Senhor, irmãos? Eu acho que aqui nós temos uma experiência. Eu sei que eu tenho essa experiência, que eu creio no Senhor. Versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, irmãos? Mas tenha a vida eterna. Então aquela vida que lá no Jardim do Éden Deus tinha dado ao homem, aquela vida que tinha sido interrompida por meio do pecado que entrou no homem, irmãos, essa vida ela chegou novamente a nós por meio de Jesus Cristo, amém? Amém. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu creio, irmãos. Você crê, irmãos? Amém. Eu creio na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser encorajados. Quando nós lermos a palavra de Deus, a palavra, ela tem que causar uma reação em cada um de nós, ela tem que nos encorajar, para que nós possamos prosseguir. Então, Deus, ele nos criou como um vaso, para que dentro de nós possa haver uma expressão. João 4:24 diz que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Efésios capítulo 3, versículo 17, a parte A, diz assim: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Olha só, irmão. Para que a excelência do poder provenha de Deus e não de nós. O que é que está dentro de nós, irmãos? Nós temos algo tão magnificante dentro de nós, que é o próprio Deus. E esse Deus, ele quer se expressar hoje nessa terra por meio de cada um de nós. Nós cantamos um hino que diz que Deus quer na terra ter plena expressão. Ó Senhor Jesus. Segundo ponto, Deus nos criou como uma alma para nós amar, uma alma para nós escolher e amar ao próprio Deus. Nós vimos que o homem ele fez uma escolha, não foi? Em Gênesis, ele escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por meio dessa escolha, o homem ele caiu. Mas nós também já vimos que Jesus Cristo ele veio para nos reconectar novamente com o Senhor, amém? E em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não vivamos, olha só, não vivamos conforme os padrões desse mundo, nem mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possais experimentar, olha só, irmão, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós temos também essas duas escolhas, irmão. Deus já tem colocado em nossas mãos a sua palavra.
Então eu queria tocar um pouco sobre a nossa escolha. O que é que eu estou escolhendo hoje, irmãos? Eu estou escolhendo trazer Coloca aqui o tema da mensagem. Eu estou escolhendo hoje trazer o que é o significado dessa criação de Deus hoje na terra, que é a expressão de Deus na terra. Então, irmãos, para que nós possamos trazer o real significado da criação de Deus na terra, nós temos que fazer uma escolha, amém? Esse versículo falou que não vos conformeis com os padrões deste mundo. Esse mundo, ele tem um padrão, irmãos. Um padrão totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos mostra. Ó Senhor Jesus. Mas nós precisamos deixar que Deus nos transforme, amém? Pela renovação da nossa mente, para que eu possa experimentar. Olha só, irmãos, eu tenho que experimentar. Qual é o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Você quer experimentar, irmãos, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ó Senhor Jesus. Nós temos uma escolha hoje, irmãos. E diante da escolha, diante de tudo isso que nós ouvimos, qual o real significado da criação de Deus, eu queria trazer uma aplicação no capítulo 17 de João. Esse capítulo ele é muito importante para nós, porque ele mostra a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração, irmãos, o Senhor ele escancara o seu coração, amém? Quando ele vai interceder por cada um de nós, diante do Pai, ele mostra claramente aqui para nós qual é a missão que ele deixa para nós hoje, amém? Capítulo 17 de João, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O Filho disse: Pai, é chegado a hora. Chegado a hora, irmãos, o Filho queria ser glorificado para que ele pudesse glorificar o Pai. E aonde, irmãos, essa glorificação ela chega? Nós vamos ver mais aqui na frente que essa glorificação do Pai, por meio do Filho, ela chega até nós, irmãos. Os seus filhos que ele escolheu e colocou aqui na terra. Então, irmãos, o nosso coração hoje, diante de tudo que o Senhor tem falado para nós, nós temos que ter a clareza e falarmos, se eu ainda não despertei, irmãos, para trazer a realidade de Deus a essa terra, eu tenho que pegar as palavras do Senhor Jesus Cristo e falar para o Pai assim: Pai, é chegado a hora, amém? Pai, é chegado a hora de trazer sentido a essa criação de Deus hoje, irmãos. Nós vemos que a terra hoje está de uma maneira tão terrível, irmãos. Mas Deus, ele não está preocupado apenas com a terra, com a criação, né? As árvores, os animais, as estações, o sol, a lua. Deus não está preocupado somente com isso. Mas, irmãos, o que preocupa mais o coração de Deus é o homem, é a sua expressão nessa terra. Então, irmãos, é chegada a hora de nós trazermos a expressão de Deus a essa terra, amém? E para que Deus seja expresso hoje, Ele precisa de cada um de nós. Para Deus criar os céus e a terra, Ele apenas falou e começou a existir as coisas. Deus criou o homem, soprou sobre ele o fôlego da vida e deu duas escolhas para o homem: a árvore da vida e no meio do jardim, e também ali tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não impôs o homem. Por quê? Porque Deus queria, irmãos, que o homem ele tivesse uma atitude de buscá-lo. Irmãos, hoje Deus ele conta conosco, amém, irmãos? Tem duas árvores diante de nós. Hoje nós conhecemos que Deus ele quer ter essa expressão na terra. Mas nessa terra usurpada também tem o inimigo de Deus que está sendo expresso aí fora. Nós podemos ver claramente hoje
diante de tantas as coisas, o inimigo de Deus operando de uma maneira tão forte. Mas graças ao Senhor, irmãos, que nessa terra também tem os filhos de Deus, amém? Que expressam, que traz a existência a essa terra para o que ela foi criada. Traz para essa terra a expressão de Deus, amém? Se nós não temos essa visão, nós temos que ter, irmãos, amém? Versículo 2: assim como lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que eles concedam a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviastes. Olha só, irmãos. Que conheçam o quê? A ti, o único Deus verdadeiro. Nós temos, irmãos, que levar, por meio da nossa pregação, por meio do nosso viver, por meio das nossas experiências, levar a Cristo, a Deus ser conhecido as pessoas ter essa experiência de conhecer o próprio Deus. Mas para que as pessoas vejam isso em nós, irmãos, nós temos que viver Cristo, amém? A maneira, quando nós vivemos Cristo, quando nós expressamos Deus nessa terra, as pessoas olham para nós e veem algo diferente. Ela não vai olhar para você como olha para as outras pessoas. Elas conseguem ver algo diferente em você, porque em você tem algo diferente, há uma expressão diferente. Então, irmão, nós temos que trazer isso a essa terra, para que essa terra ela conheça o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado por Ele, amém? Quem aqui está disposto a trazer essa existência à terra? Deus conta conosco, irmãos. Deus conta conosco. Versículo 4: eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Irmão, sabe como é que essa manifestação de Deus, ela começa a operar em cada um de nós? Por meio do guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra não é você pegar a sua Bíblia e botar lá na sua estante aberta ali. Mas, irmãos, guardar a palavra é nós comermos e guardar ela dentro de nós. E não só ficar apenas limitada dentro de nós. Mas quando nós guardamos a palavra, nós experimentamos essa palavra também ela tem que ser, ou seja, ela tem que transbordar de nós, amém? Nós temos que viver a palavra. Por isso que ultimamente nós temos falado tanto nas mensagens, né? Irmãos, gasta um tempo na palavra de Deus. Não tem como você conhecer Deus, irmãos. Não tem como você experienciar o que Deus quer hoje, irmãos, nessa terra, se não for por meio da sua palavra. Você até pode ganhar uma experiência com essa mensagem, essa noite aqui que está sendo ministrada para nós. O Senhor está falando conosco essa noite, mostrando a sua palavra, mas não se contente apenas em ser um ouvinte de mensagem. Não se contente apenas em ouvir mensagens, mas, irmãos, você tem que guardar a palavra. Nós temos que comer essa palavra. Nós temos que trazer essa palavra para a nossa experiência todos os dias, amém? Ó Senhor Jesus. Versículo 8: porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, verdadeiramente receberam que sai de ti, e creio que tu me enviaste. Receber, irmãos, e reconhecer, esse é o ponto, amém? Eu tenho que receber, eu tenho que buscar a palavra, tenho que ler a palavra, mas eu tenho que receber a palavra, e eu também tenho que conhecer a palavra, para que a palavra ela possa
ser viva em cada um de nós. Então, para isso, enfatizo mais uma vez, vamos entrar na palavra, irmãos. Vamos labutar na palavra, para que o Senhor ele possa se expressar em cada um de nós. Vamos continuar o versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos. Essa unidade, irmãos, do Pai, do Filho, tem que ser realidade para nós, amém? Nós temos que trazer essa unidade para o nosso viver. Não somente conhecer, mas praticar, amém? Vamos adiantar aqui, estou concluindo, amém, irmão? Quando eu estava com ele, guardava-os em teu nome que me destes, e os protegia, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha só, irmãos, a palavra foi dada a nós. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não o sou. Não se preocupe, irmãos, se o mundo lhe odiar. O mundo ele odiou o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o que tem que nos preocupar hoje é o que eu estou fazendo aqui para que Deus ele se agrade com o meu trabalho aqui nessa terra, amém? Então não se preocupe com o mundo, se preocupe em trazer essa terra a palavra de Deus, amém? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Olha só, irmãos, nós fomos enviados. Nós não podemos negar isso, irmãos. O Senhor ele nos enviou. Vamos dar testemunho, irmãos, do Senhor na terra, amém? Vamos trazer sentido a essa terra, por meio da expressão de Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo em nós, amém? A favor deles é que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, e estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Amém. Pai Santo, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheço, e também esses reconhecem que tu me enviastes. Vamos ler esse último versículo todos juntos? Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam nele, e eu nele esteja. Amém. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Mas nós temos que fazer esse mundo conhecer o nome do Pai, amém? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos pegar esse último versículo como nossa oração. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam nele, e eu nele estejas. Senhor, eu quero estar em ti, Senhor. Senhor, que a nossa existência nessa terra, ela não possa ser meramente em conhecer a tua criação
em se contentar com todo esse universo vasto que Tu criastes. Senhor, mas eu quero prosseguir em Te conhecer. Senhor, eu quero prosseguir em trazer o Teu reino nessa terra, a Tua expressão a essa terra. Senhor, nos leve a Te conhecer, Senhor. Ó, buscar na Tua palavra, ó, o conhecimento de Ti, o real significado da criação desse universo, a Tua expressão nessa terra. Senhor, nos faça guerreiros, ó, que traga a essa terra tudo aquilo que o Teu inimigo tem derrubado. Senhor, nós queremos ser a Tua expressão aqui, nós queremos trazer a Tua existência a essa terra, nós queremos magnificar o Teu nome nessa terra, Senhor, para que Tu possa ser expresso por cada um de nós. Oh, Senhor Jesus! Jesus é o Senhor. Paro aqui, amém? Espero ter conseguido transmitir meu encargo para os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém.